Existe um lugar na Terra onde ondas de 20 metros tentam destruir qualquer navio que ouse atravessá-lo. Um lugar tão isolado que o vento pode dar a volta completa no planeta sem encontrar uma única cidade. Um continente tão frio que esconde montanhas, rios, vulcões ativos e talvez formas de vida que nunca vimos. Mas o mais assustador não é o que sabemos sobre a Antártica. É tudo aquilo que permanece enterrado, silencioso, logo abaixo do gelo. E algumas das coisas que descobrimos lá, talvez nunca devessem ter sido encontradas. E quanto mais estudamos esse lugar, mais percebemos que ele não é apenas distante. Ele é hostil à curiosidade humana. Como se o próprio continente resistisse a ser compreendido. Como se alguns segredos quisessem permanecer enterrados para sempre. A Porta do Inferno. Entre a América do Sul e a Antártica, existe a infame Passagem de Drake. Um trecho de oceano conhecido por marinheiros como o mais violento do planeta. Aqui, não há continentes para bloquear o vento. As correntes oceânicas circulam livremente ao redor do globo, ganhando velocidade, ganhando força, criando ondas tão altas quanto prédios de 6 andares. Atravessar esse lugar não é apenas uma viagem. É um teste de sobrevivência. Navios modernos já foram obrigados a recuar. Enjoos extremos, equipamentos quebrando, tripulações em pânico. A natureza não faz concessões ali. Ela cobra cada quilômetro avançado. E muitos nunca conseguiram atravessar para contar a história. O gigante congelado. A Antártica não é apenas fria. Ela é esmagadoramente pesada. A camada de gelo que cobre o continente tem, em média, mais de 2 quilômetros de espessura. Em alguns pontos, esse gelo atinge quase 5 quilômetros. Isso é como empilhar 6 Burj Khalifas, um sobre o outro, e ainda assim não alcançar a superfície real do continente. É uma pressão tão absurda que dobra rochas como papel. Sob essa pressão, o tempo se comporta de forma diferente. Camadas de gelo guardam registros de centenas de milhares de anos. Cada metro é um capítulo do passado da Terra, preservado como um arquivo congelado, esperando alguém ousar decifrá-lo. 61% de toda a água doce do planeta está presa nesse gelo. E se ele derretesse completamente, o nível do mar subiria a cerca de 60 metros, cidades inteiras desapareceriam, portos, ilhas, países inteiros seriam engolidos pelo oceano. A geografia do planeta seria redesenhada. Mas mesmo com todo esse poder, sabemos incrivelmente pouco sobre o que existe ali. O gelo não é apenas uma ameaça futura. Ele é um botão de reinicialização do planeta, um equilíbrio frágil entre estabilidade e colapso. E pequenas mudanças podem ter efeitos irreversíveis, que já começaram silenciosamente. A camada de gelo da Antártica é tão espessa que perfurar até a base é quase impossível. Em vez disso, os cientistas precisaram ser criativos. Aviões sobrevoam o continente emitindo ondas de rádio. Essas ondas atravessam o gelo e refletem no solo abaixo. O eco que retorna revela formas ocultas. Montanhas, vales e rios congelados no tempo. Esses mapas não mostram apenas formas. Eles revelam histórias enterradas, paisagens que já foram livres de gelo, quando a Antártica era verde, e a Terra irreconhecível. A maioria das pessoas nunca viu a Antártica como ela realmente é. Nos mapas ela aparece distorcida, achatada, quase irrelevante. Mas, na realidade, a Antártica é o 5º maior continente do planeta. Maior que a Europa. Maior que a Austrália. E quase do tamanho da América do Sul. Um gigante escondido à vista de todos. A distorção nos mapas não é apenas cartográfica. Ela molda nossa percepção do mundo, faz gigantes parecerem pequenos, e perigos parecerem distantes, quando na verdade não são. Se todo o gelo desaparecesse, a Antártica não seria um bloco único. A parte ocidental se revelaria como um arquipélago de ilhas montanhosas, separadas por mares rasos, enquanto a Antártica Oriental permaneceria como um enorme continente sólido. Essas duas metades têm histórias geológicas completamente diferentes, como se fossem 2 mundos presos sob o mesmo gelo. Essas diferenças afetam tudo, desde o fluxo do gelo até o nível do mar, como se 2 histórias estivessem sendo contadas ao mesmo tempo, sob uma mesma superfície branca, que esconde mais do que revela.
Apesar da aparência congelada, a Antártica está longe de ser morta. Ela abriga diversos vulcões ativos e semiativos. O mais famoso deles é o Monte Erebus, o vulcão ativo mais ao sul do planeta. Dentro de sua cratera existe um lago de lava permanente, fogo líquido cercado por gelo eterno. Uma contradição extrema da natureza. O Erebus nunca dorme completamente. Ele respira lentamente, liberando gases que desafiam o frio extremo. Um lembrete constante de que a Terra está viva, mesmo nos lugares mais improváveis. O calor do Monte Erebus faz algo inacreditável. Ele derrete o gelo por baixo, criando túneis e cavernas subterrâneas. Nesses espaços, a temperatura pode chegar a 25 graus positivos, quente o suficiente para caminhar de camiseta. No meio do continente mais frio da Terra, verdadeiros oásis escondidos sob quilômetros de gelo. Esses espaços são quase impossíveis de alcançar. Exigem tecnologia extrema e anos de planejamento, mas oferecem algo raro: um vislumbre de mundos ocultos. Amostras coletadas nessas cavernas revelaram algo perturbador: DNA de algas, musgos e traços genéticos de pequenos animais. Alguns compatíveis com espécies conhecidas, outros completamente desconhecidos. Possíveis formas de vida que nunca catalogamos. Vivendo isoladas sob a Antártica, essas descobertas levantam perguntas inquietantes. Se a vida sobrevive ali, onde mais ela pode existir? Em luas congeladas de outros planetas, ou em lugares que ainda nem imaginamos? Sob o gelo da Antártica, existe um cânion colossal, tão profundo que supera o Grand Canyon. Ele mergulha a 3,5 km abaixo do nível do mar. Isso o torna o ponto mais profundo conhecido em terra firme. Mais profundo que qualquer vale exposto na superfície do planeta, mas ninguém jamais o viu diretamente, porque ele está enterrado sob quilômetros de gelo. O cânion influencia o movimento das geleiras, canalizando o gelo como um funil invisível, afetando diretamente o nível dos oceanos, mesmo sem jamais ser visto. Seu impacto é global. Em 1958, cientistas descobriram algo ainda mais improvável: uma cordilheira inteira enterrada sob o gelo. As montanhas Gambursev, com tamanho e altura semelhantes aos Alpes europeus, picos chegando a 2.700 metros de altura, completamente invisíveis da superfície, como uma cadeia de montanhas fantasmas. Essas montanhas não deveriam existir ali, segundo tudo o que sabíamos sobre geologia, mas elas estão lá, desafiando teorias estabelecidas e forçando a ciência a se reinventar. Na Antártica Oriental, os cientistas detectaram uma anomalia gravitacional gigantesca. A gravidade ali é mais fraca do que deveria ser. Isso sugere algo enterrado sob o gelo, uma possível cratera de impacto, com cerca de 480 quilômetros de largura, 3 vezes maior que a cratera que matou os dinossauros. Se confirmada, seria a maior da história da Terra. O impacto dessa magnitude teria mudado tudo: clima, oceanos e vida. Talvez tenha causado extinções esquecidas, antes mesmo dos dinossauros. Um evento perdido na história do planeta. Sob o gelo existem mais de 675 lagos subglaciais líquidos. O mais famoso deles é o Lago Vostok, enterrado a quase 4 quilômetros de profundidade, isolado do mundo exterior há pelo menos 15 milhões de anos. A água permanece líquida mesmo a temperaturas negativas, graças ao calor geotérmico e à pressão absurda do gelo. Um ecossistema completamente separado da Terra moderna. Esses lagos são cápsulas do tempo, ambientes selados desde antes da humanidade existir. Qualquer forma de vida ali evoluiu sozinha, sem contato com o mundo exterior, por milhões de anos. Em 2012, cientistas finalmente perfuraram até o Lago Vostok. Mas cometeram um erro fatal. A broca estava contaminada. As amostras vieram misturadas com querosene e bactérias externas. Os dados se tornaram inutilizáveis. Uma chance única perdida. E o mistério permaneceu intacto. A ciência raramente tem segundas chances, especialmente em lugares tão extremos. O custo de uma nova perfuração é absurdo. E o risco, enorme. O lago continua em silêncio.
Além de mistérios científicos, a Antártica esconde riquezas colossais. Em 2024, pesquisadores russos identificaram um campo de petróleo gigantesco, estimado em 511 bilhões de barris, avaliado em cerca de 44 trilhões de dólares, quase o dobro do PIB dos Estados Unidos. Energia suficiente para mudar o equilíbrio global. Mas há um problema. Explorar esses recursos exigiria quebrar acordos globais e abrir precedentes perigosos. O dinheiro é tentador, mas o preço pode ser irreversível para o planeta inteiro. Desde 1959, a Antártica é protegida por um tratado internacional. Ele proíbe mineração, perfuração e militarização, congela reivindicações territoriais e preserva o continente para a ciência. Mas esse tratado pode ser revisado em 2048, e qualquer país pode abandoná-lo. Quando isso acontecer, tudo muda. Países já se preparam silenciosamente. Bases científicas crescem em número e tamanho. Interesses estratégicos se acumulam. A ciência observa, e a política aguarda. Com o gelo derretendo, com trilhões de dólares em jogo, e com disputas territoriais antigas reacendendo, a Antártica pode deixar de ser um laboratório científico e se tornar o próximo grande campo de batalha geopolítico. O continente mais isolado do planeta pode decidir o futuro da humanidade. O que acontecer lá não ficará lá. Os efeitos cruzarão oceanos, atingirão economias, cidades, populações. A Antártica não é isolada. Ela está conectada a tudo. Sob quilômetros de gelo existe um mundo que ainda não compreendemos. Montanhas, lagos, vida desconhecida e cicatrizes cósmicas. A Antártica não é apenas um deserto congelado. Ela é um arquivo do passado da Terra. E talvez um espelho do nosso futuro. O continente mais frio do planeta pode definir o destino mais quente da humanidade. Cada camada de gelo é uma escolha adiada. Cada segredo enterrado é um aviso. A Antártica observa em silêncio, enquanto decidimos o que fazer, antes que seja tarde demais. Se esse vídeo mudou a forma como você vê a Antártica, inscreva-se no canal. Aqui, nós revelamos o que está escondido sob a superfície da história. Até a próxima! Se esse vídeo mudou a forma como você vê a Antártica, inscreva-se no canal. Aqui, nós revelamos o que está escondido sob a superfície da história. Até a próxima! O gigante congelado.